oitavos anos, tudo bem com vocês? Vamos então fazer a correção da atividade número 1 da segunda semana. A atividade número 1, vocês têm aí o desenho, né, de um pentágono, ok? Então, um polígono de 5 lados. E nesse pentágono aí, nós podemos traçar uma circunferência inscrita, ou seja, essa circunferência ela vai estar dentro do pentágono, tá? Ela não está no desenho, nós é que traçamos. Precisamos traçar para responder as outras perguntas relacionadas ao desenho, ok? Então, na letra A, ele diz que o pentágono é regular. Então, se o pentágono é regular, é porque ele tem os 5 lados de mesma medida, medindo 2 centímetros cada lado. Ele está pedindo o perímetro. Então, o perímetro é a soma dos lados de um polígono. Como ele tem 5 lados iguais, é só você multiplicar 5 vezes 2, o perímetro é de 10 centímetros. Depois ele pede o número de diagonais. Então, vocês já sabem que a formulinha para a gente calcular o número de diagonais é o número de lados do polígono vezes o número de lados menos 3 divididos por 2. Ou seja, se é um pentágono, 5 menos 3, 2, vezes 5, 10, dividido por 2, 5. Então, esse pentágono, ele tem 5 diagonais, certo? Depois, ele pede aí, ele diz o seguinte, o apótema, vocês já viram que, né, a definição de apótema é o segmento de reta que vai do centro da circunferência ao ponto médio de um dos lados do polígono. Então, o apótema, nesse desenho aí, ele coincide com o raio da circunferência, ou seja, a medida é o mesmo, tá? Então, o que ele pergunta agora? O apótema aí, ou o raio da circunferência, é um dos lados desse triângulo retângulo, tá? Então, na figura aí, nós temos um ângulo de 90 graus, que é formado aí com o apótema. Temos um ângulo de 36 graus e ele pede o ângulo X. Ou seja, já sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Portanto, 90 com mais 36 vai dar 126 graus. Para 180, o valor desse ângulo X é de 54 graus, certo? Depois ele quer a soma dos ângulos internos desse polígono. Vamos recorrer à formulinha. Número de lados do polígono, 5. Menos 2, 3. Vezes 180 graus. Portanto, a soma dos ângulos internos desse pentágono é de 540 graus. E a soma dos ângulos internos? 360. Qualquer que seja o polígono, a soma dos ângulos externos será sempre 360 graus, ok? Depois, na letra B, cada ângulo interno mede, ou seja, se eu já sei que a soma é 540 graus e o polígono, ele é um pentágono, né? Ele tem 5 lados, portanto, ele tem 5 ângulos. 540 dividido por 5, cada ângulo interno vai medir 108 graus. E quanto mede cada ângulo externo? 360 dividido por 5, 72 graus é a medida de cada ângulo externo, certo, gente? Agora, na letra C, ele diz o seguinte,
a distância do centro da circunferência inscrita no polígono até um de seus pontos é o raio dessa circunferência, que nesse exemplo corresponde a um valor aproximado de 1,38 centímetros. E o diâmetro é o dobro da medida do raio, né? Então, para a gente achar o diâmetro, nós pegamos o valor do raio, né? Que é 1,38, multiplicamos por 2, que vai dar exatamente 2,76 centímetros. Então, a medida do apótema do pentágono regular circunscrito à circunferência é de 1,38 centímetros, ok? O apótema aqui, ele coincide com o raio, ou seja, ele tem o mesmo valor do raio. E a última questão, que é a letra D, ele pede para você calcular o valor aproximado do perímetro e do círculo. Então, perímetro e a área. Então, para a gente calcular o perímetro do círculo, nós usamos a fórmula 2πr, que significa 2 vezes o π vezes o raio. Nós sabemos que o valor, né, aproximado aí do π é de 3,14. Então, 2 vezes 3,14 vezes 1,38. 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. Vezes 1,38, nós vamos obter 8,6.664. Vamos aproximar isso daqui para 8,7 centímetros. É o perímetro do círculo, tá? Agora, área do círculo. Perímetro, pessoal, é a mesma coisa que o comprimento do círculo, tá? Agora, área do círculo, que é o interior do círculo. A fórmula é πr2. Significa π vezes o raio elevado ao quadrado. Π, 3,14 vezes o raio, 1,38 ao quadrado. Agora temos que achar a potência primeiro. 3,14 vezes o resultado dessa potência deu 1,9044. Fazendo agora, efetuando essa multiplicação, nós vamos encontrar 979.816, que aproximadamente 6 centímetros quadrados. Área, nós temos que trabalhar com medida de superfície. Não pode esquecer desse 2 que acompanha a unidade de medida. Então, é centímetro quadrado, ou é metro quadrado, ou é quilômetro quadrado. Ok, pessoal? Então, corrigimos aí a questão número 1.